Bom dia, estamos ao vivo, vamos pra cima. Quarta-feira, esta quarta-feira maravilhosa, vamos falar sobre o reino, sobre a sua justiça. Nós estamos na série Jesus, então estamos aprendendo com o mestre, né? De todas as suas características, daquilo que ele ensinou para os seus discípulos e que é válido, né, para os nossos dias de hoje. E o interessante é que a palavra é tão atual, né? E quanto mais a gente vai lendo, vai mergulhando, vai meditando sobre ela, mais nós vamos crescendo no reino. Então isso é maravilhoso, né? Então, hoje nós vamos compartilhar o texto que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25. É um versículo muito comum, muito conhecido, mas o Senhor ele tem falado muito a respeito disso, né? Então, tem várias passagens que trazem isso para a gente ter mais clareza de onde deve estar a nossa confiança, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto que haveis de vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo seu esplendor, de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos de comer, que iremos de beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. E o texto é muito interessante, né? Porque ele fala de momentos assim em que todos nós vivemos no nosso dia a dia, que é justamente a preocupação com o dia de amanhã, com o dia seguinte. E é incrível como, por mais que a Bíblia fale sobre isso, a maioria das pessoas tem essa preocupação, né? O que vai acontecer amanhã? Será se eu vou conseguir pagar aquela conta? Será se eu vou conseguir fazer isso? Será se eu vou conseguir fazer aquilo? Será se eu vou ter cliente? Será se eu vou conseguir sair do lugar? E aí fica vários será. E um conjunto de preocupações que fica na cabeça das pessoas impedindo ela de prosseguir, de fazer o que precisa ser feito, né? E essas preocupações, elas acabam cegando a gente, né? Acabam nos tornando, assim, mais vulneráveis às situações que vão acontecendo no dia a dia, porque quando uma pessoa vai andando preocupada, ela não pensa direito, ela não consegue gerenciar ali as suas emoções, né? Ontem nós aprendemos sobre a gestão das emoções e como Jesus se portou ali diante de uma situação de tristeza e como ele gerenciou ali as suas emoções. Então, é isso que ele nos ensina, né? Que nós realmente precisamos ter esse domínio, né? O nosso corpo ele é dividido em corpo, alma e espírito, né? O nosso espírito ele se conecta com Deus e ele precisa desse renovo diariamente. A nossa alma
que é justamente aquilo que todos os sentimentos, né? Tudo que nós temos ali de para sentir, para fazer, é tudo dominado pela nossa alma, e o nosso corpo é o comando ali do cérebro, né? Onde tem as ações que nós fazemos ali com o nosso corpo. O ideal é que a nossa alma ela governe, só que para que a nossa alma governe sobre o nosso corpo, né, e o nosso espírito, é necessário que ela venha a ser uma alma limpa, uma alma pura e uma alma que se relacione com o Espírito de Deus. Por quê? Porque quando a sua alma ela governa sobre o seu corpo, né, sobre a sua mente, então isso faz com que você venha fazer aquilo que precisa ser feito, porque o seu corpo ele só quer dormir, só quer ficar ali na zona de conforto, só quer saber fazer coisas que não vão gerar ali tanto resultado. Mas a sua alma é aquela que busca pelos seus sonhos, pela realização daquilo que você quer fazer. Então, quando você concentra a sua energia nela, quando você faz aquilo que precisa ser feito, quando você tem ali a consciência de que a sua mente, né, precisa estar mudada, a sua mentalidade, a forma de pensar precisa estar totalmente modificada, então você vai conseguir ali ter ideias para poder realizar os seus objetivos e os seus sonhos. E se trata sobre isso. Nós precisamos ter ideias novas, né? Não tem como aquela definição de loucura, né? Você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então não tem como. E para que você venha ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Para fazer coisas diferentes, você precisa realmente dessa criatividade que já está dentro de você, mas que precisa ser aflorada. Quando nós apoiamos ali a nossa força em Deus, e deixar Ele realmente com o peso, né, com o comando de tudo, e a gente só executando, só fazendo aquilo que precisa ser feito, com a esperança de que Ele resolva realmente aquilo que é impossível para os nossos olhos, então a nossa vida ela fica muito mais dinâmica, porque Ele vai fazer aquilo que é impossível e você vai fazer aquilo que é possível. Então, às vezes a gente confunde muito e tem dois extremos, né? Tem a pessoa que quer deixar Deus no controle de tudo e aí ela fala assim, Deus está no controle, e ela acaba não fazendo absolutamente nada, porque na cabeça dela Deus que tem que fazer alguma coisa por ela. E temos aquelas pessoas que diz que Deus está no controle, mas fica tirando da mão dele todo o tempo, né? Então, como eu já falei aqui algumas vezes, Deus ele trata daquilo que é impossível para nossas mãos, impossível aos nossos olhos. Mas é necessário que nós venhamos ter um relacionamento diário com Ele. Por isso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Em Provérbios fala um pouco sobre colocar Deus ali no início dos nossos planos, né? No direcionamento dos nossos planos, daquilo que nós queremos. Por quê? Se Deus for por nós, né, quem será contra nós? Se o nosso sonho for da vontade dele, pode ter certeza que vai se concretizar na nossa vida aquilo dali. Mas se não for da vontade dele, se não for algo que ele queira planejado para nós, então ele vai tirar aquilo ali do nosso coração, né? Às vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos porque pedimos mal e também porque não é de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Não aos nossos olhos, mas aos olhos dele para nós, né? Então a gente confunde muito isso, querendo que a nossa vontade seja cumprida, que a nossa vontade seja feita, mas na verdade o que se trata mesmo é a vontade de Deus. É sobre Ele que comanda, Ele que faz acontecer, Ele que realmente direciona aquilo que nós precisamos. E o nosso papel é humildemente orar, se entregar para Ele e dizer, Senhor, está aqui a minha vida. Tá aqui tudo aquilo que tá me preocupando, que tá colocando o meu coração ansioso, que tá me deixando assim sem dormir, que tá me deixando fazer coisas sem pensar. Tá aqui. Sabe, colocar realmente, ser sincero e dizer assim, que às vezes a gente se esconde até de Deus. Mesmo que Deus saiba, a gente acha que não precisa falar para Ele, mas precisa. É você declarar e falar assim, Senhor,
isso aqui tá doendo, isso aqui tá me machucando, eu não sei fazer isso. Me conecta com pessoas que sabem, me mostra um livro ou algo que eu preciso estudar para poder ter um direcionamento, me conecta com uma pessoa que vai me dar ali o próximo passo. É esse tipo de oração que a gente precisa fazer e é sobre isso que se trata depender de Deus, é colocar Ele em primeiro lugar. Porque na maioria das vezes a gente age com a força do nosso próprio braço, né? Achando que a maneira como nós vamos resolver a situação vai dar certo. Pode até dar, mas vai ser temporário. E para que isso se torne a longo prazo, nós precisamos colocar realmente nas mãos de Deus. E colocar nas mãos de Deus não vai dizer assim, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, amém. Não é só isso, né? Não é basicamente isso. É pedir realmente um direcionamento do próximo passo, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa ter ou quem você precisa conhecer. E pedir para que ele venha realmente te dar esse direcionamento e estar ali com ele todo momento. Senhor, eu quero fazer conforme a tua vontade para minha vida, conforme o teu querer para minha vida. Porque às vezes algumas pessoas, elas não fazem aquilo que precisa ser feito, né? E coloca a responsabilidade de Deus. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Várias pessoas aparecem lá na loja falando isso. Olha, se Deus quiser, eu venho comprar isso aqui. Se Deus quiser, eu venho fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não se trata sobre se Deus quiser, né? A gente usa muito essa frase. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou pra lá. Se Deus quiser, não sei o quê. Mas não é isso. Deus, Ele quer. Ele quer que nós venhamos ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida produtiva, uma vida que abençoe não só a nós, mas a nossa família e todas as pessoas que nos cercam. Isso já foi decretado, já está declarado. Mas é o nosso papel fazer isso acontecer. Só que sozinho é muito mais difícil. Sozinho você se perde no caminho, você fica com uma enxurrada de emoções, de preocupação, de ansiedade. Esse é o mal do século, né? Essas doenças emocionais de preocupação, de ansiedade, de estar aprisionando ali a alma das pessoas e elas não conseguem ir para frente. Então, essas doenças emocionais fazem com que muita gente fique paralisado. O medo, né, também, fique paralisado. E aí ela não faz o que precisa ser feito. Só que depender de Deus não é ficar sentado esperando as coisas acontecerem. É colocar Ele na direção, pedir ali um direcionamento e começar a fazer. Sempre vai ser começar a fazer. Quando nós agimos em movimento, é impressionante como tudo vai se encaixando, como tudo vai vindo ali para poder preencher aquela situação, né, ou resolver aquilo dali. Tudo vai se encaixando, e aí algumas pessoas falam, é o universo que você está atraindo para você. Sim, também, mas é principalmente Deus. Ele vai encaixando as coisas de uma forma que a gente não compreende. Mas é para que nós possamos lembrar que Ele está na direção de tudo, Ele está acima de todas as coisas. Então, quando a palavra fala, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é justamente isso. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Outro dia não, acho que foi no começo desse ano, eu estava meditando sobre esse versículo e aí eu e o Edson estávamos conversando sobre ele e a gente falava assim, olha, a palavra está escrita acrescentada. O que é acrescentar? É somar aquilo que você já tem. Então, depender de Deus, colocar a nossa vida diante dele, buscar ele em primeiro lugar, não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. É você entrar em movimento, é você fazer as coisas acontecerem e Deus ele vai acrescentando na sua vida. Esse é o segredo. É você confiar em Deus e entrar em movimento. É você dizer, Senhor, eu preciso de um direcionamento, eu preciso de uma ideia nova. E aí as ideias que o Senhor vai colocando na sua cabeça, você vai testando, vai validando, porque as ideias elas vêm de
formas bem aleatórias, né? Não sei se isso acontece com você, mas comigo vem um monte de coisa na minha cabeça e aí eu tenho que, tipo, pensar, analisar, racionalizar, né? Pra ver se aquela ideia realmente pode ser colocada em prática. E quando eu coloco em prática, eu valido ela. E aí, se for algo que realmente vai fazer o meu negócio crescer, ou vai fazer eu crescer de alguma forma, eu vou lá e continuo aplicando. Mas se não, eu passo para a próxima, parto para a próxima, né? Seria muito bom que a gente recebesse, assim, de Deus tudo aquilo que nós pedimos. Tudo aquilo que nós, assim, Senhor, eu quero isso. Aí Ele vai lá e te entrega. Senhor, eu quero aquilo. Ele vai lá e te entrega. Seria muito bom, muito fácil que fosse assim. Muita gente acaba confundindo, até porque depois desse versículo que nós lemos, mais pra frente tem pedir e vos será concedido, né? Buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Então, todo aquele que pede, recebe. Ele recebe, mas lá em Tiago fala que nós não recebemos aquilo que pedimos, pois não sabemos pedir. E isso é muito interessante, porque... E aí ele fala depois por que a gente não sabe pedir, porque nós estamos preocupados com com a nossa própria vida, né? Com aquilo que não agrada a Deus. Então, a fórmula é bem simples. É você questionar a Deus aquilo que Ele quer para sua vida, qual é a vontade dele para sua vida. E você falar para Ele qual é a sua própria vontade, os seus sonhos, aquilo que você quer. E entrar em um acordo com Deus. Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Mas isso daqui eu também quero. Eu quero que a minha vida tenha isso, eu quero ser isso, eu quero conquistar isso. Mas não para mim, mas para glorificar o teu nome. E aí você vai trabalhando, vai se esforçando, vai fazendo aquilo que precisa ser feito. E o Senhor ele vai acrescentando na sua vida porque você o colocou em primeiro lugar. É sobre isso, é sobre colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Em todos os momentos em que Jesus atuou, ele tinha esse relacionamento com o Pai, né? Ele chamava que era o Pai. E eu acho muito interessante na trajetória de Jesus é que ele sempre tirava momentos de oração a Deus. Por mais que ele fosse um santo, né? Por mais que ele fosse ali alguém já do céu ali, sabe? Todo sem pecado nenhum. Pra ser sincero, ele não precisava de ficar orando, de ficar jejuando, de ficar ali buscando ao Senhor. Ele não precisava porque ele já era santo. Só que ele fez tudo isso para nos mostrar que nós precisamos fazer também. O fato de Jesus ter vindo aqui, ele veio também para morrer por nós, mas também para nos dar o passo a passo de como lidar com este mundo. E uma da forma de lidar com o mundo é buscar a Deus em primeiro lugar. Isso Jesus sempre fazia. Tirava momentos para orar de madrugada, ele orava a Deus em vários momentos, entregava ali a situação na mão dele e fazia a parte dele. E Deus concedia o milagre. Deus fazia também a parte dele. Então é uma aliança. Colocar em Deus em primeiro lugar é uma aliança. Uma aliança que você vai andando, vai caminhando e o Senhor vai te prosperando, vai te abençoando enquanto você estiver aliançado com Ele, alicerçado com Ele. Tá? Então, que nessa quarta-feira você venha pensar sobre isso. Será que eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Será que todos os meus planos, todos os meus sonhos tem ali, eu tenho colocado nas mãos de Deus? Eu tenho buscado direcionamento? Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, eu coloco todos os meus sonhos nas tuas mãos. Amém. Mas às vezes aquilo que a gente quer, aquele sonho que a gente quer, não é aquilo que Deus quer para nós. Então, o certo é a gente orar pedindo direcionamento. Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer para mim. Qual é o teu plano, o teu propósito para minha vida? E à medida que você for realizando, o Senhor ele vai te abençoando, vai te prosperando e vai fazendo infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você imagina, daquilo que você sonha. Porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Amém? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigada por sempre nos ouvir, por sempre estar conosco, por nos revelar a tua palavra, meu Deus, e por estar
no controle de todas as coisas. Nós entendemos, meu Deus, que o Senhor está no controle, não é a gente ficar parado, meu Deus. É nós entrarmos em movimento e colocarmos os nossos sonhos, os nossos projetos e tudo aquilo que nós temos em nós nas tuas mãos, para que a tua vontade venha prevalecer sobre nós. Então, que o Senhor venha nos dar um direcionamento, venha nos mostrar o próximo passo, aquilo que nós precisamos fazer, meu Deus, para cumprir o teu propósito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, um dia realmente abençoado, cheio de luz, e que o Senhor ele possa falar ao seu coração, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h27. Beijão.